Seguindo o caminho de vários exclusivos do PlayStation, Returnal também desembarca, ou talvez melhor, faz o seu pouso de emergência no PC. Para alegria dos fãs de ficção científica, de games com muita ação, de jogos do tipo estilão roguelike ou mesmo uma mistura dessas três coisas. Então, apesar do game já ter um tempo de lançamento, vou fazer um comentário rápido sobre como é jogar o Returnal. É um jogo de gameplay bastante fluido e muito satisfatório. Então, se você curte uma pitadinha de mistério, curte também o visual, a estética sci-fi, esse jogo com certeza vira uma pedida certa para você que não tem um PlayStation e estava de olho se agora que ele chegou para o PC é hora de você ir atrás dele. Falando dos gráficos, o ponto alto do jogo com certeza é como ele gerencia partículas. Então ele torna alguns dos confrontos em verdadeiros espetáculos com a tela lotada de tiros seus, dos seus inimigos e pedaços dos seus inimigos ou seus explodindo na tela. Então é um game realmente muito bonito e que manda bem no PC, traz alguns recursos bem interessantes para sua adaptação para a versão de PC. Então, em primeiro lugar, nós temos que elogiar o menu de configuração gráfica. Além de ele deixar você mexer em muita coisa, ele tem bem detalhadinho o que cada ajuste gráfico faz. Inclusive, indicando para você qual hardware vai ser mais impactado, se é CPU, se é GPU, e também temos uma amostra do lado ali, o que muda na estética do jogo. Então, à medida que você vai configurando, ele já vai te mostrando como isso afeta. E melhor ainda, outra coisa que esse jogo faz muito bem é você aperta um botãozinho, some essas opções da lateral e você pode ver a cena que você está jogando e como a mudança do filtro muda na hora. Então você consegue muito claramente ver tanto o quanto melhora ou piora o seu gameplay e também a taxa de quadros variando de forma instantânea. Para quem não quer brincar de MSI e Riva, que nem a gente faz aqui no Adrena, o jogo inclusive possui uma ferramenta para você ver os FPS e uso de hardware interno do próprio jogo, o que de novo, principalmente para quem não quer entusiasta e não quer ficar ajustando as configurações que nem a gente faz aqui no Adrena para ficar vendo quantos megabytes de RAM está sendo alocado, porque a gente faz mais isso do que jogar as coisas. É verdade. Mais ou menos, se você realmente quer só uma ferramentinha ali rápida para ver porque o jogo não está rodando legal, eu acho que os desenvolvedores aí mandaram muito bem na sua adaptação para PC ao colocar ali, basiquinho, as configurações, como é que está o uso de hardware. Dando uma olhada em como o jogo escalona da sua qualidade gráfica máxima até a mínima, nós temos alguns resultados bem interessantes. Então, partindo primeiro do jogo com Ray Tracing habilitado e configuração gráfica no épico, disso, reduzindo para o modo sem Ray Tracing, vocês provavelmente não vão ver muita diferença. Eu vou destacar bem onde o Ray Tracing muda o jogo, mas são alterações pontuais, então por isso que essa cena realmente não muda muita coisa. Trocando do épico para a qualidade alta, a gente percebe a redução na qualidade, principalmente da modelagem. Vocês vão perceber ali as folhagens, elas eram extremamente detalhadas, esse jogo tem muita folhagem, inclusive, fica com um pouco menos de detalhe, mas o alto ainda está entregando um resultado que eu acho bem aceitável. Do alto para o médio, a gente já sente um impacto bastante grande. Então, vê como a folhagem já tá feinha, já não tem mais tanto esforço ali, tá começando a ficar meio feio ali a parte do fundo. E por fim, trazendo para a configuração mínima, aí a gente já passa a ter realmente, só finge que tem algo ali. Realmente a modelagem está em qualidade muito baixa e como a gente vai comentar, principalmente a distância de visão fica bem feinha. Vamos dar uma olhada então agora no Ray Tracing, mais especificamente, porque ele não afeta a cena como um todo. A gente tem que dar uma procurada em momentos em que ele faz mais diferença. E eles são nas sombras e nos reflexos. Então, começando pelo menos interessante dos dois, as sombras trazem um impacto bem baixo na qualidade visual. Não é que o efeito esteja ruim, mas é que algumas sombras, se você olhar, vai ver que ficam mais nítidas, contorna, por exemplo, melhor o formato do personagem no chão quando você está com Ray Tracing, enquanto que quando você está usando rasterização é meio que um blobzinho, uma bola de escuridão embaixo de você, sem o formato do seu personagem. Mas na prática, a rasterização já entrega um resultado muito bom. Então você não sente a cena mudando muito quando você liga o Ray Tracing. E então, no fim das contas, impacta pouco em performance, mas não ganha quase nada em qualidade gráfica. Eu nem habilitaria as sombras via Ray Tracing. Agora, os reflexos, a coisa é bem diferente. Os reflexos feitos via cena da tela, né? A gente chama de Screen Space Reflections, quando você tem parte da cena refletida na sua frente, tem um resultado bem meh. Você pode ver algumas cenas aí, tem segmentos inteiros que você vê a água e ela tá com tão pouca informação de reflexo que você pode até achar que não é água, ela só parece uma mancha cinza no chão. Quando você liga o Ray Tracing, aí muda bastante. Aí você passa a realmente perceber como uma superfície como água ganha vida e você tem reflexos bastante realistas e informação rolando. A cena fica com uma composição mais bonita. Não é uma coisa que tem tanto assim no jogo, eventualmente você encontra essas poças d'água, mas nos momentos que elas estão ali presentes, o Ray Tracing, o reflexo via Ray Tracing faz diferença. Impacta um pouco mais na performance, como vocês vão perceber. Mesmo na configuração mínima ele já impacta um pouco no desempenho, mas eu acho que compensa bastante. Especialmente porque o impacto não é tão grande assim
e se seu hardware tem performance para aguentar, eu acho que vale a pena você habilitar. Inclusive, já vamos habilitar ele em vários hardwares e vamos comentar os que a gente conseguiu aqui. Agora, comentando das especificações, ultimamente a gente tem tomado já alguns sustos. A galera, principalmente o pessoal que tem hardwares mais antigos, está começando a ficar um pouco apavorado com as especificações recomendadas pelas desenvolvedoras. E o Returnal é outro jogo que dá um cagacinho. É porque ele pede uma GeForce 1060 ou uma Radeon RX 580 como recomendações mínimas. E mínimas para jogar na triste resolução HD. Então a gente está realmente falando de bem mínimo. Na parte de processador, aí a coisa já não assusta tanto. Ele já roda a partir de um Core i5 da 6ª geração, ou seja, nós estamos falando de um processador de quad-core com 4 threads, então não é um processador muito bom, não é um processador de alta performance, e já indica que a demanda por CPU não é muito pesada. Ele só se torna mais exigente com o processador quando você começa a ligar o Ray Tracing, isso é uma coisa que aumenta a carga de processador. Aí eles já estão recomendando um Core i9 uns 1900K ou um Ryzen 9 5900X. Aqui um ponto importante dos requisitos da 1060 é que nós temos visto muitas vezes a GTX 960 ser a placa mínima, quase sempre focando em HD 30 frames. Mas Returnal é um jogo de muita ação, então os desenvolvedores não recomendam você jogar 60. Então a 1060 é a placa e a 580 são as placas recomendadas para jogar 60 frames em HD, e não HD 30 frames como acontece em outras configurações. Então é um dos motivos pelo qual esse jogo pede um pouquinho mais que outros games na configuração mínima, mas ainda assim preocupa um pouquinho, especialmente os donos da 1060, uma placa muito popular e muita gente olhando nervosamente para os próximos requisitos mínimos dos lançamentos que andam saindo por aí. Para dar uma olhada em como está a otimização nos hardwares de entrada, nós sacamos para os testes a nossa máquina de entrada padrão, o PC baratinho. E o jogo já abre avisando que nosso hardware não tem especificação suficiente para rodar o jogo. Ele faz isso até com os hardwares que na verdade são suficientes, mas ele gosta de dar sustos já. Apesar dessa mensagem, o resultado de jogar com o PC baratinho é bem aceitável. Lembrando que o nosso PC de entrada ele é equipado com Core i5 da 10ª geração, um 10105. Os gráficos são GeForce GTX 1650, uma placa de entrada da série 16. E por fim, 16 GB de memória RAM, 2 módulos de 8 GB. É a configuração que a gente ainda indica como a mínima para você conseguir jogar os jogos e, como vocês podem ver, ela vai conseguir passar ainda. Com a resolução em HD e os gráficos no preset do mínimo, nós temos um gameplay praticamente o tempo todo acima dos 60 FPS com boa fluidez. O triste é que o jogo fica feio. Então, o grande destaque negativo é, como vocês já tinham visto na comparação, a modelagem fica bem fraquinha, mas jogando você percebe como um dos principais defeitos do mínimo é a distância de visão. Então você vai perceber como o resultado é muito parecido com aqueles dias que eu não sei onde eu deixei os meus óculos. Só as coisas próximas aparecem e a grama logo desaparece num campo de visão próximo demais. Então o efeito é bem ruim. A grama parece que fica nascendo na sua frente à medida que você avança e parece que ela se enfia embaixo da terra quando você dá uns passos para trás. Não tá bonito, mas calma que, claro que as coisas vão piorar, porque obviamente a gente testou o nosso PC sem placa de vídeo, baseado apenas nos gráficos integrados, usando aí um processador AMD Ryzen 5 5600, então o nosso codinome PC da crise. E ele sofreu horrores. Nós conseguimos jogar apenas abrindo mão de qualquer dignidade na parte gráfica, puxando a resolução para níveis abaixo do HD, porque a gente tentou consertar essa bagunça depois via FSR, no modo desempenho. Ou seja, isso que vocês estão vendo é um gameplay em 540p com FSR tentando o seu melhor para trazer pelo menos para o Full HD de volta. E o resultado é o que você espera de um gameplay jogado em 540p. E não dá nem para alcançar 60 frames, no máximo a gente mantém uma taxa superior a 30 frames. Resumindo, não. Esse é um game que definitivamente, se você tá num gráfico integrado, eu não recomendaria você jogar. PC baratinho dá pra jogar, mas o PC da crise aí eu acho que ficou muito complicado. Agora, olhando para os hardwares que a gente indica para vocês com mais frequência, para encarar o game, nós vemos que, em geral, o Returnal vai rodar bem em PCs intermediários. Então a gente partiu primeiro com a nossa dupla recomendação principal aqui no Adrena, que é a GeForce RTX 3060 Ti e a Radeon RX 6700 XT. Usamos aqui o nosso PC, o Core i9, com 12.900K, aquela só para não ter gargalos de processador, né, para tirar o máximo de performance das placas de vídeo. E a GeForce roda o jogo bem, a gente consegue colocar ele em Quad HD com DLSS no modo qualidade. Nesse jogo a gente consegue pôr o preset do épico e habilitar o Ray Tracing no Ultra. E nesse momento eu recomendo vocês realmente colocar no Ultra, porque os reflexos dão uma cintilada. Quando você está jogando em Quad HD ou Full HD, se você não coloca o Ray Tracing no modo alto, ele fica um pouquinho esquisito. Então, coloca ele no Ultra e o resultado foi um gameplay bem consistente, poucas vezes dropando dos 60 frames, mas mesmo quando isso acontece, é suave, são trechos específicos.
Já a Radeon RX 6700 XT também conseguiu um resultado semelhante. Então, colocamos no preset do Ultra, podemos habilitar o Ray Tracing, só que a gente, obviamente, teve que trocar o DLSS pelo FSR, também em modo qualidade. Então, tivemos um bom gameplay em Quad HD, DLSS em modo, ou FSR em modo qualidade, no Epico com Ray Tracing. Agora, trazendo as configurações um pouquinho mais para baixo, a gente conseguiu com a dupla RTX 2060 e RX 6600 um resultado bem interessante em Quad HD. A 2060 roda no modo qualidade do DLSS, usando o preset do alto, mas agora a gente precisou desabilitar o Ray Tracing para conseguir estabilidade. E algo semelhante aconteceu com a Radeon RX 6600. Ela entregou bem o game, mas aí obviamente a gente trocou o DLSS pelo FSR no modo qualidade e também deu para jogar em Quad HD com o preset da qualidade alta, com um resultado que eu achei bastante satisfatório de jogar. Já em Quad HD e obviamente em Full HD você vai ter ainda mais tranquilidade, talvez possa renderizar nativamente e nem use nenhum recurso de upscaling. Nós também testamos a Intel Arc A770, os drivers beta já dão suporte ao Returnal e o resultado também foi bom. Ela ficou mais ou menos também nessa balada das placas que rodaram em Quad HD e tivemos que habilitar a tecnologia do FSR no modo qualidade e o preset usado foi o preset do Epico. A única coisa que não deu para habilitar foi o Ray Tracing, que senão a gente não conseguia uma taxa de quadros na faixa dos 60 frames. Então isso foi uma coisa que só com mais margem, com uma 3060 Ti a 6700 foi possível. Mas a Intel Arc rodou legal, stutterings localizados, mas em geral um gameplay bastante funcional. Agora a gente está começando a ver lançamentos chegando bem nas Intel Arc. O principal defeito delas, nós vimos alguns lançamentos chegando com problema até chegar a correções de drivers da Intel, o Returnal está chegando rodando legal nas Intel Arc. Algo que vocês devem ter notado ao longo do comparativo é que nós temos stutterings aqui ou ali, né? Que são esses travamentos, esses momentos que o jogo dá uma engasgada e nós temos principalmente aquele risco todo bagunçado lá em cima no frame time, que parece um ataque cardíaco. Isso atinge todos os hardwares que a gente testou, incluindo mesmo o nosso combo mais bola de fogo para os testes, que foi Intel Core i9 2900KS, que a gente combinou com uma RTX 4090, tudo isso rodado em um SSD NVMe, e o resultado é que isso acontece, continua acontecendo, especialmente quando a gente entra em uma nova sala, mas que logo que você chega num novo ambiente você vê esses engasgos acontecendo, mas isso também pode acontecer em momentos do gameplay que tem muitos disparos e inimigos simultâneos. Então, infelizmente a versão de PC, e está sendo um mal crônico de todos os lançamentos recentes no PC, desde games como Dead Space Remake, afetou muito Hogwarts Legacy e está afetando o Returnal. A gente está vendo um problema sério de otimização para PC com engasgos eventuais. Não estou nem contando o Callisto Protocol, porque aquele jogo chegou todo errado mesmo, aquele não dá para contar. Mas games um pouco mais consistentes, o Returnal, por exemplo, ele verifica shaders antes de começar o gameplay, assim como o Hogwarts Legacy, os games em geral têm feito isso, só o Callisto Protocol deu a louca lá e achou que dava pra só abrir. É um problema crônico, quem sabe vire um assunto dos vídeos aqui no Adrena, mas realmente os lançamentos no PC não estão chegando lisos. E aqui é um bom momento de a gente comparar como roda no nosso Core i9 com a RTX 4090 versus o PlayStation. No PlayStation 5 a gente tem um preset, uma configuração gráfica que fica próximo em algum lugar ali entre o que seria o alto e o épico no PC. Quando a gente olha a qualidade gráfica está em um excelente nível de desempenho, inclusive o PlayStation 5 parece ter um draw distance mais longo que o do PC, o que não faz sentido, tipo, nós temos uma 4090 que está sobrando para rodar o game, eu não consigo fazer um draw distance ainda mais longo que o do PlayStation, parece até um pouquinho mais curto, mas a principal diferença é o PlayStation 5 roda liso em todos os ambientes. E no PC, mesmo rodando em um SSD, a gente sente uns engasguinhos aqui ou ali quando está jogando. O mais crítico é quando tem tiroteios e você tem uma leve queda de performance, mas também acontece em alguns momentos quando você entra em novos ambientes. Então isso é uma coisa que está me incomodando bastante nos últimos lançamentos. Tá difícil a gente chegar com um jogo redondinho, que rode fluido, que não tenha uma baguncinha ali no frame time. Qualquer nova sala que tem que carregar um inimigo novo, a gente vê o PC dando um grito, e tem muito mais hardware no PC do que no PlayStation 5. Se é viável no PlayStation 5, devia ser viável também de rodar redondinho aí no PC. Bom, galera, essas foram as nossas impressões e análise com Returnal e sua versão para PC. Apesar desses engasguinhos que eu resmunguei aqui no final, eu acho que o jogo chegou legal. Ele consegue tirar desempenho extra dos PCs, principalmente no Ray Tracing, consegue entregar um resultado muito bonito nos reflexos ali, principalmente reflexos via Ray Tracing. O jogo tá rodando legal em hardwares intermediários, então apesar do susto aí de precisar de uma 1060 no mínimo, se você tiver uma configuração intermediária, você já deve conseguir rodar esse jogo num bom nível de qualidade gráfica. Especialmente a galera que conseguir pôr no preset do alto já tá muito bem. A gente sente um pouquinho, fica um pouquinho mais feio quando reduz por médio, mas também não tá tão pesado para rodar ele, especialmente se você
usar FSR, DLSS para quem estiver jogando em resoluções mais altas. E recomendo fortemente para quem gosta, principalmente de um gameplay fluido, gosta de tiroteio, gosta de sci-fi, tudo isso junto, torna ele um jogo bastante interessante. Uma boa pedida para galera que não tinha um PlayStation e não se interessou no jogo na época, quem sabe agora que ele veio para PC, não devem dar uma olhadinha, ver se não é uma proposta que é interessante para você. E galera, para mais testes com hardware, vídeos, drivers, muita placa testada e várias capturas, é só assinar o canal que vocês ficam sabendo quando a gente mistura tudo isso em forma de vídeo. E a gente se vê numa próxima. Tchau, tchau!